Doença genética recessiva ligada ao cromossomo X. Essa é uma das dores de cabeça que mais atacam os alunos que estão em preparação para o Enem. E isso foi uma dúvida que surgiu aqui dentro do YouTube e por isso esse é um quadro que eu gosto de chamar Vocês Perguntam e Eu Respondo. Então eu vou responder uma dúvida que chegou aqui para mim durante esses dias falando sobre uma doença genética recessiva ligada ao cromossomo X. Eu já quero te contextualizar com essa dúvida. Olha só o que eu recebi esses dias por aqui. É um gene recessivo? Não. Se for o caso, o filho só seria daltônico se a mãe fosse portadora do gene. E ainda assim, não seria 100%, já que ela poderia passar o gene dominante. E aí, essa pergunta, ela está associada a esse contexto de resposta aqui, ó. Um homem daltônico e uma mulher não portadora têm um filho homem. Ele pode ser daltônico? E aí a gente chega à conclusão da resposta, que pode ser letra A, letra B ou letra C, e eu não vou adiantar esse spoiler, mas eu vou passar aqui cada um dos passos que você precisaria desempenhar para resolver essa questão de uma vez por todas e não sair mais com uma dúvida como essa. Primeiro de tudo que eu quero começar aqui trazendo e contextualizando na sua mente é que sim, é um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Então, quando a gente falar do daltonismo, você precisa lembrar disso. Então, o que é que eu preciso já colocar aqui nessa primeira página? Nós precisamos lembrar que o daltonismo é um conhecido caso de herança ligada ao sexo, ok? Então, eu tenho aqui uma herança ligada ao sexo, mais especificamente ao cromossomo X. E nós sabemos, diante dessa conjuntura, é de conhecimento geral, que é uma condição recessiva, tá? Então, sendo uma condição recessiva, nós já sabemos que essa condição pode ser representada com a letra D, que é o D de daltonismo, e se é recessivo, então o alelo que vai carregar a mutação vai ser o XDzinho. Eu vou deixar ele em vermelho. Se você não está vendo vermelho aí, provavelmente você pode até ter essa condição de daltonismo. Tô brincando, mas se você pegou a ideia, já comenta aqui embaixo para saber que você está comigo até esse momento do vídeo. Então, olha só, é uma condição recessiva, tá bom? Então, a gente tem aqui essa condição do XDzinho. Tranquilo? E aí, qual é esse viés? Nós precisamos entender, portanto, que se é uma condição recessiva, nós temos dois casos de afetamento de pessoas. Então, nós podemos ter, mulheres afetadas, então nós teríamos que ter uma dose dupla, porque as mulheres têm dois cromossomos X, então as mulheres com XDzinho, elas seriam afetadas. Então agora já apareceu para você aqui, XDzinho, as mulheres estão sendo afetadas, beleza? E se eu tiver, portanto, um homem afetado, para que isso aconteça, eu só preciso de uma cópia do X. Peraí, professor, quando eu falo de um caráter recessivo dentro da conjuntura genética, eu não preciso de duas doses para que essa condição recessiva ela seja expressa? Mas quando a gente fala de uma conjuntura de algo ou de uma característica ligada ao sexo, isso não precisa, no caso de estar vinculado ao cromossomo X em homens. Porque os homens só têm uma cópia do cromossomo X. Então, independentemente deles apresentarem um ou dois, se ele já tiver esse um aí, já vai ser suficiente para ele expressar a característica, beleza? Então, inevitavelmente, o X, se estiver afetado num homem, ele já vai expressar a característica, porque como ele só tem um X, ele vai expressar isso de todo jeito, tá? Então, nós temos aqui o XDzinho. Então, essas duas condições são as condições específicas para um indivíduo afetado, seja ele homem ou seja ela mulher. Tranquilo? Então, aqui a gente já conseguiu perceber o panorama geral. Vamos voltar lá para a dúvida da nossa questão, tá? Então, a pergunta foi, será que eu errei? E aí eu já vou adiantar para vocês que essa pessoa que perguntou, ela não errou, ela está correta. Vamos pegar a conjuntura aqui da questão, tá? Então, sempre faça isso quando a questão está te fornecendo informações. Mapeie as informações para você não se perder na hora de resolver, tá? Então, olha só, um homem daltônico, tá? Então, eu vou grifar aqui, um homem daltônico
Então nós vimos lá embaixo como é que um homem pode ser daltônico. Deixa eu ajustar aqui para ficar dentro aí do seu campo de visão. Agora tá certinho. Um homem daltônico e uma mulher não portadora têm um filho. Então olha só, um homem daltônico, ele tem que ter o XDzinho. E o outro cromossomo sexual dele é o Y. Então, ele tem que ter o XDzinho Y, beleza? Então, se ele já está aí nessa página, você já conseguiu entender o que é que vai estar acontecendo. Vamos para a segunda informação. Disse que aqui, ó, o casal teve um filho. Como é que foi esse casal aí, tá certo? Então, vem comigo aqui para você já visualizar isso. Esse casal tem um homem afetado, que é o homem daltônico, XDzinho Y, a gente já colocou ele aí na tela para você. E ele teve um filho, tá certo? Então, esse X aqui é de cruzamento, beleza? Ele teve um filho com uma mulher não portadora. Então, ela nem é daltônica e nem carrega o gene para o daltonismo. Então, nós podemos dizer que essa mulher, ela é XDzão, XDzão. Tranquilo? Então, esse casal teve um filho, tá certo? Então, o filho, ele é o quê? Um filho homem, ele é XY, inevitavelmente. Concorda? Se ele é XY, qual a chance dele ser daltônico? Então, olha só, a pergunta da questão, voltando aqui, né, lateralmente para você visualizar, a pergunta da questão é a seguinte: ele pode ser daltônico ou não, tá? Então, olha só, já vem comigo aqui para a gente ficar na mesma página, tá? Então, olha só, ele pode ser daltônico ou não? Deixa eu voltar aqui, agora vai dar certo. Quem sabe faz ao vivo, apanhando das tecnologias aqui em tempo real. Certo? Então vamos lá. Ele pode ser daltônico ou não? Essa é a pergunta. A pergunta é só se sim ou se não. A justificativa a gente vai depois. Então, olha só. Ele pode ser daltônico, galera? Claro que não. Por quê? Esse X que ele vai receber, ele recebe da mãe. Tá certo? Então, é ela que doa o cromossomo X para ele. Enquanto o pai vai doar o cromossomo Y, beleza? Então, o X vem da mãe e o Y vem do pai. Tranquilo? Então, neste cenário, o que é que nós estaremos visualizando? Que este filho vai receber, inevitavelmente, o XDzão da mãe, tá? Então, ele vai receber o XDzão da mãe e o Y do pai. Então, é impossível que ele expresse a doença, é impossível que ele expresse a condição do quê? Do daltonismo. Por qual motivo? Porque ele precisaria receber o XDzinho e ele não tem como receber isso porque a mãe não tem esse XDzinho para doar. Então ele pode ser daltônico? A resposta é não, portanto, letra B logo de cara. E aí qual a justificativa? Porque no caso de um filho homem, quem passa o X para ele é a mãe. E nesse caso, a mãe não carrega o gene. Se a pergunta fosse, eles tiveram uma filha, tá? Eles tiveram uma filha. Vamos aí testar essas possibilidades, tá? Quais são as outras possibilidades? Vou trazer você aqui para a gente poder trabalhar essas informações. Então, olha só. Dentro dessa possibilidade, se fosse uma filha, qual a probabilidade dela nascer com daltonismo, né? Então, a gente poderia aí ter X. Então, o XDzinho do pai, tá? E o XDzão da mãe. Nós estaríamos dizendo que também seria impossível ter uma filha daltônica, porque a mãe só tem o quê? O Dzão para doar. Então, como é uma condição recessiva, nas mulheres, o único caso da gente ter um fenômeno de recessividade e expressão do daltonismo seria o XDzinho, tá? E não é possível porque a mãe não tem para doar. Então, também seria impossível ter um filho daltônico nessa conjuntura, beleza? Uma filha daltônica, desculpa. Então, a gente tem aí algumas variações. Então, a única probabilidade de ter um filho ou filha daltônico é se a mãe também fosse portadora, que não é o caso. Por isso, a gente consegue chegar finalmente na resolução dessa dúvida de que sim, era impossível por causa da mãe não ser portadora desse gene. Tranquilo? Então, a gente chega aí nos finalmente e consegue de uma vez por todas resolver esta duvidazinha que estava no páreo aí, que estava boiando aqui no meu YouTube e agora a gente sabe exatamente como resolver. Te ajudou? Trouxe aí uma visão geral para você do que é o daltonismo? Essa é uma condição, olha só, que você precisa saber qual é a condição de recessividade, porque é um caso comum.
Então os livros didáticos abordam isso, as questões acabam abordando isso repetidamente. Então aquele negócio, professor, o Enem não pode cobrar de mim que eu saiba disso, é coisa de professor de biologia. Não necessariamente. Nesses casos onde a repetição é muito comum, a gente precisa estar sabendo. Então o daltonismo é uma condição recessiva ligada ao cromossomo X e agora você não se esquece mais. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro aí para você tudo que a gente conversou. Qualquer dúvida você pode falar comigo e comenta aqui embaixo se tem alguma coisa que você ainda tem dúvida na sua preparação do Enem, porque eu quero ver esse comentário e responder. O famoso vocês perguntam e eu respondo. Tranquilo? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!